alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Então, pessoal, hoje nós vamos refletir um pouco dos ensinamentos do Mestre. De forma alguma vamos esgotar esse tema, porque é um tema muito amplo, né? Mas então, a pretensão é iniciá-lo para que a gente possa, durante a semana e os próximos dias, refletirmos sobre ele. Então, é um dos ensinamentos que Jesus proferiu, em especial aos seus discípulos, logo após ter proferido o Sermão da Montanha, aonde ele nos trouxe, então, as bem-aventuranças, tá? Então, ele referiu aos seus discípulos, dizendo que vós sois o sal da terra. Esse ensinamento está em Mateus, a gente pode encontrá-lo. Eu já vou mostrando, então, aqui nos slides vai aparecendo capítulos e versículos nos quais a gente pode encontrar esse ensinamento do Mestre. E o texto evangélico, na verdade, uma parte do texto evangélico que fala sobre isso. E diz assim, então: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, lembrando sempre que esse ensinamento foi direcionado aos discípulos, né? Para os nossos tempos de hoje, quem são os discípulos? São todos aqueles homens, né? Então, somos todos nós que temos uma vontade firme, uma disciplina em seguir o Mestre, em seguir os seus ensinamentos. Então, é um ensinamento para todos nós, que temos essa vontade de sermos o Evangelho vivo, de exemplificarmos tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. E nós podemos encontrar já um primeiro significado, né, elucidando essa questão toda alegórica, né, de por que o significado do sal, o que Jesus quis dizer com isso. Então, no livro da FEB, que nós utilizamos muito, que é um estudo aprofundado da doutrina espírita, nos diz que Jesus afirmou aos discípulos, né, que todos eles, homens que o seguem, são o sal da terra, porque ao vivenciarem a mensagem cristã em toda a sua plenitude, vão conseguir dar o sabor, o tempero à vida, aquilo que a gente muito busca e às vezes não sabe aonde encontrar, porque está direcionando essa busca para os lugares equivocados, né? Por quê? Quais são os temperos, né, da vida? São todos os valores, as virtudes morais vivenciados de acordo com os ensinamentos do Mestre. Richard Simonetti também nos auxilia nessa interpretação, nos dizendo que tudo que representa o Evangelho é de aplicação indispensável para dar esse sabor à existência. O que acontece? Então, nós colocamos o Evangelho em ação. E quando colocamos, aí nós encontramos todos os sentidos da vida, que é, então, esse sabor que a gente busca. E aí a gente se torna, né, ou desenvolve uma vida mais saudável e mais feliz, que é o que a gente muito busca. Sem o Evangelho, e a vivência dele, na verdade, né, o que a vida se torna? Insípida, sem nenhum sentido, sem nenhum sabor. Se torna monótona, né? Quem de nós já não parou pensando nisso, em sua vida, que está, talvez, precisando de algum novo sentido? Por mais que as circunstâncias sejam favoráveis, ainda que a aparência seja magnífica, muitas vezes falta esse verdadeiro sentido da vida. E segue Richard Simonetti nos dizendo que, em verdade, em nossa existência humana, em todas as associações que nós
praticarmos, que nós nos envolvermos, seja no lar, seja no trabalho, seja na comunidade, toda e qualquer associação humana vai faltar o sentido se não houver a pitada do Evangelho, se não houver a prática, o entendimento, o conhecimento, né? A gente começa pela busca do conhecimento e depois a gente começa a praticar essas ações e logo então a gente vai se dar conta de que realmente era o que estava faltando para a nossa vida. Então, a gente vai se empenhar de aplicar em conformidade e em todas as circunstâncias o que a gente aprende no Evangelho, que é a tolerância, que é a bondade, a caridade, as renúncias em favor dos nossos irmãos, né? Uma infinidade de ensinamentos nas mais diversas áreas que a gente possa imaginar. E o sal, então vamos compreender um pouquinho dessa analogia que Jesus fez, discípulos com o sal. O que ele quis nos dizer? Vinícius, nesse livro, Em Torno do Mestre, nos traz algumas considerações em relação ao sal, voltado para o entendimento da analogia aos discípulos, né? Então, é um mineral precioso, a gente pode encontrá-lo espalhado por todo o planeta, nas suas mais diversas formas, seja na sua forma mais seca, cristalizada, ou até mesmo espalhado, nos diz ele, pelos lagos e mares do orbe. A influência que o sal vai exercer no nosso organismo também tem uma certa importância, porque ele produz um equilíbrio hidroeletrolítico, que a gente chama, que então ele faz manter o equilíbrio do funcionamento fisiológico. Então, ele também tem essa importância no nosso corpo, para o nosso bem-estar. E se formos analisarmos na sua composição química, ele tem uma característica muito importante, que é ele não é alterável, então ele é inalterável e inalterado. Possui características conservadoras, tudo aquilo que entra em contato com o sal acaba se conservando. Um dos exemplos que nós temos, que seria o mais comum, que a gente pode dar, é quando a gente quer fazer uma carne seca, que nós, então, né, nós utilizamos do processo do char, que os gaúchos conhecem muito por esse nome, para manter a carne conservada por mais tempo, e era uma prática muito comum antigamente, principalmente porque não existiam equipamentos de conservação de alimentos, né? Então, só um exemplo para a gente lembrar de que maneira, então, outros corpos, né, entram em contato com o sal e se mantêm conservados. Então, qual é essa analogia? Então, o que o mestre quis nos ensinar, associando o sal aos seus discípulos. Assim como o sal, todos aqueles que seguem o Cristo são elementos preciosos, estão todos espalhados por aí, né, na tentativa de exemplificar as lições do mestre na forma que cada um já consegue e que já compreendeu. De grande utilidade na economia social, porque o sal, à sua época, ele foi considerado uma moeda de troca, né, tanto que a palavra salário se originou da palavra sal. Então, tamanha a sua importância na economia social e para o desenvolvimento social. Esse também é um dos predicados dos discípulos, né, muito importante no desenvolvimento social, principalmente em ação aos irmãos que com ele convivem, né. Então, são tipos de honestidade, porque assim como o sal é incorruptível, né, não se deixa corromper, muito pelo contrário, preserva suas características e todos os demais que com ele entram em contato. De maneira resumida, né, ele quer que seus discípulos se distinguam na esfera espiritual, assim como o sal se distingue dos demais elementos no plano físico. E segue Vinícius nos dizendo que uma das principais características do sal é justamente ser incorrompível. Nada o altera, nada o contamina e jamais se corrompe.
essa é sua característica por natureza. E assim, então, Jesus quer que sejam os seus discípulos, né? Com essa característica firme, que se desenvolva de forma natural, que a gente possa introjetar em nós esses ensinamentos do Mestre. Assim como o sal se conserva imune e imuniza os outros corpos, sendo puro, impede que se contaminem os que recebem a sua influência. E onde quer que se encontre a qualidade particular da incorruptibilidade, nele é intrínseca e logo acaba se manifestando. Continua Vinícius nos dizendo que os discípulos, assim como o sal, agem sempre, a todo momento. Então, quem já teve a experiência de fazer a carne seca, sabe que o processo é longo, né? A carne, em contato com o sal, permanece por dias, uma semana, 10 dias, até que consiga atingir o seu objetivo. E assim, então, devem ser os seus discípulos, com muita calma, com muita paciência, levando todas aquelas suas qualidades naturais e aquelas que vão se lapidando ao longo do seu processo de aperfeiçoamento. Dá-se a conhecer os discípulos pelos frutos, assim como a gente conhece as árvores, isto é, pela ação que eles exercem. Nunca se oculta, muito pelo contrário, está sempre buscando a transformação, está sempre se colocando. Pela sua forma exterior, o sal pode até ser confundido com os outros minerais, assim como os discípulos, mas logo quando entram em ação, a gente já na relação com os demais, já consegue diferenciá-lo, a gente sempre consegue diferenciar pela sua postura, pela forma como se coloca, pelo aquilo que fala, que há uma grande diferença em relação aos demais. E por mais que esteja num ambiente, né, imundo, como nos coloca Vinícius aqui, mas então ele consegue se sobressair, ele consegue não se deixar abater pelos vícios, né, que por ali corrompem os demais. Em relação às provas, às expiações, acaba sempre enfrentando com toda a sua força. Nos diz Vinícius que sai ileso das provas e tem função determinada e muito valorosa em todos os trabalhos que ele desenvolve e se coloca a desenvolver. O sal na condição de condimento, então, nos auxilia o entendimento, o estudo aprofundado da doutrina espírita, tem também um outro objetivo, né, que os cozinheiros sabem que precisa ser utilizado de forma balanceada, porque senão, se colocar em pequena quantidade, não dá o sabor desejado, se colocar em grande quantidade, a gente não consegue consumir aquele alimento, fica muito salgado, né? Então, os discípulos também são grandes exemplos de equilíbrio, principalmente das suas emoções, seus valores, das suas virtudes. É esta comparação, então, em relação ao equilíbrio desse mineral tão precioso. Porque através do equilíbrio é que nós vamos conseguir cooperar com os outros irmãos, né? Tão difícil quando nós não estamos em bons dias, é difícil nós conseguirmos trabalhar em prol dos nossos irmãos, seja numa conversa, seja em qualquer oportunidade. Então, por conta disso, a importância de nós, assim como o sal, sempre buscarmos esse equilíbrio, vigiarmos os nossos pensamentos, estarmos em constante contato com os irmãos do plano espiritual, seja através de uma prece, de uma leitura edificante. São vários os exemplos que podemos utilizar para o nosso dia a dia. Então, e se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, nos diz Jesus, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, quando o sal perde todos esses seus componentes, perde essas suas características importantes,
né, ele acaba perdendo todo o seu sentido, todo o seu objetivo. E assim somos nós, quando não estamos nesse equilíbrio, quando não estamos na busca pelo melhoramento, quando nos falta alguma coisa. Sempre essa analogia é importante para que a gente possa fazer aquele teste do autoconhecimento e saber em que ponto evolutivo nós nos encontramos. E segundo o Mestre Jesus, aquele que perseverar até o fim, que passar por todas as provas, expiações, momentos de dificuldade, mas que perseverar será salvo, ou seja, conseguirá construir o reino de Deus, conseguirá encontrar a felicidade e a alegria que nós tanto buscamos para os nossos dias. Vinícius também nos auxilia dizendo que se o sal se torna insípido, perdendo as suas qualidades e suas características especiais, ele se torna imprestável, como nos disse o mestre, né? Não poderia ser aplicado para as suas funções. E nos exemplifica dizendo que assim também é a fé quando ela perde os seus predicados, assim também é a religião quando perde todos os seus objetivos, que não promove o aperfeiçoamento do ser. Então, em tudo, há um verdadeiro sentido. E como deve ser o cristão, discípulo do mestre, nessa analogia ao sal? Resumidamente, então, o discípulo deve ser bom no meio dos maus, justo no meio das iniquidades, probo no meio dos desonestos, vai fazer sempre a diferença ao se manifestar, ele vai se mostrar diferente dos demais, por mais que ele seja o único entre os demais a fazer a diferença. Altruísta, no meio dos egoístas, sincero, fiel, né, pacífico, vai desenvolver todas as suas virtudes, caridoso também, é uma grande característica de todos aqueles que pretendem seguir o mestre. O sal, além de se conservar puro, preserva da corrupção, e impedindo a decomposição dos corpos com os quais se acha associado. Muito importante, porque assim deve ser o cristão no meio dos demais. É compreender as imperfeições dos demais irmãos, né? Compreender o egoísmo, é compreender todos os vícios morais dos nossos irmãos, e é tentar agir, transformar essa realidade. O cristão, como sal, está no mundo mais para dar do que para receber. Recebe do alto, né? Credor do alto, e é um devedor aqui na Terra, porque todos nós aqui temos uma missão a cumprir. Todos nós aqui temos um sentido, a gente só precisa compreender que sentido é esse. E os bons espíritas, se nós formos analisar todo esse contexto ensinado pelo mestre, o que nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, é o Evangelho em ação. O Espiritismo nos auxilia a alcançar todos os resultados de um verdadeiro espírita, porque ele desvenda todas aquelas analogias, todas aquelas dificuldades de compreensão que muitas vezes encontramos nos textos evangélicos, que, embora não proferidos no nosso tempo, eles são muito atuais para todos nós, e com o passar do tempo, continuará sendo atual. E a doutrina espírita, então, nos auxilia essa compreensão, nos torna mais fácil entender o que o mestre quis nos dizer. Não institui nenhuma nova moral, muito pelo contrário, né? Facilita os homens a compreender a prática do Cristo. E todos nós podemos compreender. Todos nós temos essa condição. E aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Então, de maneira geral, e encerrando a nossa exposição, com as palavras de Kardec, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Reconhecesse o verdadeiro espírita pela sua transformação moral,
e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, com todo esse contexto que nós utilizamos do ensinamento do mestre, nessa analogia ao sal, em relação a todos nós que queremos seguir e colocar o evangelho em ação, para nos tornarmos verdadeiros cristãos, bons espíritas, que nós possamos, com essas palavras, refletirmos um pouco mais. Para quem desejar procurar um pouco sobre esse tema, pode encontrar nessas obras doutrinárias o Evangelho segundo o Espiritismo, também na Apostila da FEB, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, nas pegadas do mestre e em torno do mestre de Vinícius, também editados pela FEB. Eu agradeço então a atenção de todos, espero que essas palavras possam modificar um pouco mais a nossa vida. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. De um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim.
nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei